Bom dia, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje daremos início a um projeto coletivo que carinhosamente batizamos de Meu Futuro Profissional, construção fundamentada em dados atualizados. Nossas aulas agora terão um novo formato, uma nova cara. Adotaremos novas abordagens, novas metodologias de trabalho. Tudo isso para que vocês possam ser os grandes protagonistas de nossas aulas. Trabalharemos em grupo, em busca de caminhos de resolução de situações-problema, tendo sempre a matemática como pano de fundo. Ao invés de vocês ficarem me ouvindo ou apenas observando, vocês vão arregaçar as mangas, buscar todas as informações, dados necessários para resolver os problemas que lhes serão apresentados. Vocês vão perceber que as aulas serão mais dinâmicas, mais interessantes, mas exigirão participação efetiva de todos. Ninguém vai ficar sem fazer nada, hein? Usaremos recursos tecnológicos, pesquisas aplicadas e construiremos saídas inovadoras para os enigmas matemáticos apresentados. Poderemos usar de games matemáticos, simuladores, planilhas eletrônicas como Excel, softwares educativos, entre outros. Trabalharemos habilidades de matemática em conjunto com habilidades de linguagens, habilidades também das artes e as tão faladas e tão famosas habilidades socioemocionais. Ao final dessas 5 aulas, que envolverão o nosso mini projeto, vocês perceberão que estarão mais fortes, teoricamente falando, e até mesmo psicologicamente falando, já que vocês vão treinar capacidade de comunicação, capacidade de escuta, negociação, habilidades de empatia, respeito ao colega e por aí vai. Para dar o start ao nosso projeto, eu trouxe para a aula de hoje essa pergunta, que funcionará como motivação para a gente começar a iniciar a pensar aí a respeito da nossa situação-problema. Que profissão pretendo seguir? Quais são os objetivos específicos, então, com esse projeto? Ao final do projeto, eu quero que vocês sejam capazes de elaborar um problema considerando dados numéricos e até mesmo não numéricos, que vocês sejam capazes de usar os conceitos matemáticos para a resolução de problemas, que vocês também aprendam a utilizar Excel para consolidar dados matemáticos e construir gráficos, e ao mesmo tempo eu quero que vocês também aprendam, exercitem o trabalho em equipe, a criatividade e a autonomia. Observem que esses objetivos eles estão em consonância com a habilidade da BNCC, que pede que o aluno do ensino médio seja capaz de desenvolver estratégias de representação de um problema não convencional, comparando diferentes soluções para a mesma situação-problema. Ok? Vamos começar então aí a aula de hoje. O pano de fundo serão os conhecimentos matemáticos. Na aula passada, vocês estudaram na estatística as medidas de tendência central. Aprenderam a calcular média, moda, mediana, aprenderam a calcular amplitude, desvio. Agora vocês vão começar a aplicar então esses conhecimentos. Vão usar então para isso um software bem interessante, bem importante, inclusive aí pensando no futuro de vocês, a questão do mercado de trabalho, muitas empresas utilizam o Excel, então vocês vão aprender a usar essa ferramenta para construir tabelas e plotar gráficos estatísticos. Depois que vocês fizerem toda essa parte de cálculo, vocês vão se debruçar e vão aprender a fazer a interpretação dos resultados. Ok? Como é que está estruturado o projeto? O projeto terá
a fase inicial, que a gente chamou de pesquisa inicial, onde vocês vão coletar informações, dados a respeito das profissões. E aqui eu trouxe, inclusive, alguns parâmetros que vocês podem pesquisar associado aí às profissões, como sugestão. Aqui parâmetros como faixa salarial, nível de escolaridade, expectativa de vida da profissão, entre outros. Vocês vão se dividir em equipes de trabalho, cada equipe vai pesquisar uma profissão. É importante que vocês conversem entre vocês para que cada grupo trabalhe com uma área diferente, para que a gente tenha um rol de opções de profissões mais amplo. Ok? Vocês vão ter uma aula para fazer então essa pesquisa inicial, eu vou orientar vocês. Na segunda aula, vocês vão começar a organizar os dados, vão começar a fazer a construção então das tabelas com a planilha Excel. Depois vamos começar a ver quais são os parâmetros que a gente vai relacionar, como que a gente vai relacionar, ver os cálculos estatísticos que a gente pode fazer com o uso do Excel. E depois vamos aprender a construir gráficos de diferentes tipos aí para a gente consolidar os dados. Vocês terão também uma aula para organização dos dados. A terceira aula vocês vão dedicar à parte de análise e interpretação dos resultados dos cálculos e gráficos estatísticos. Certo? Eu vou ajudar vocês nessa fase. E ao final vocês vão produzir um parágrafo resumindo a análise de dados de vocês, grupo por grupo, para que a gente tenha aí uma análise diferente conforme as diferentes profissões escolhidas. A quarta aula vocês vão começar a socializar então aí as informações, a turma toda vai se reunir, vocês vão fazer a produção de um texto coletivo, em que a gente vai começar então a fazer a apresentação, a escrita de todas as análises feitas de todos os grupos. E a última aula a gente vai fazer um encerramento do projeto, fazendo uma avaliação final, para ver se a gente chegou aos objetivos que a gente tinha inicialmente. E também vamos aí fazer as sugestões de otimização para os grupos futuros. Tá bom? Vamos começar então. A pergunta para vocês começarem a pensar sobre a situação problema é essa: como escolher uma profissão? Quais aspectos precisam ser considerados? Como fugir de modismos e influência de terceiros? Como não escolher uma profissão baseada em achismos? Devo pensar só no presente ou devo considerar tendências futuras? Quais são as fontes confiáveis de pesquisa nessa área? Muito bem, tudo isso aí vai ajudar vocês a pensar sobre o problema. Ok, pessoal, agora, hoje eu quero aí 7 voluntários de 7 equipes diferentes e que tenham escolhido profissões diferentes. Por favor, todo mundo colaborando, preciso da participação de todo mundo. Vamos lá. Ok, aqui já temos o Fábio, Júlio, Roger, ok, representante do grupo, o Pedro, quem mais? A Ana, Rita e Lia. 7 voluntários, 7 grupos diferentes. Vamos ver as profissões que vocês escolheram. Ok, temos aí o grupo da Lia, escolheu a medicina. O grupo do Fábio escolheu aí a área do direito para fazer a pesquisa. Ok. Roger escolheu aí a área de TI, o grupo do Roger, muito bem. A informática está bastante em voga hoje em dia, né? Bem importante aí a ciência da computação, pesquisar sobre essa área. Pessoal que escolheu engenharia, temos um grupo que vai estudar sobre biologia, gastronomia, ok. Aqui o grupo que quer pesquisar sobre os bombeiros, os flight attendants, os comissários de bordo. Muito bem, temos aí 9 profissões diferentes. Algum grupo escolheu mais de uma profissão, não é isso? Não tem problema. O importante é que a gente tem aí um rol
profissões diferentes para a gente poder investigar, para que no final a gente consiga fazer um ranking das melhores profissões, das piores profissões também. Ok, vi que vocês estavam conversando entre vocês e aí começaram a entrar num consenso de quais parâmetros vocês vão utilizar para poder fazer a pesquisa de vocês. E os parâmetros estão ligados à média salarial dos últimos 2 anos, perfeito, muito importante, né? Média de profissionais desempregados, também um parâmetro a considerar, né? Não adianta você escolher um profissional e daqui a pouco está desempregado. Nível de escolaridade e conhecimento técnico, ok. Forma a gente saber quanto tempo leva para se capacitar, para atuar na área. Taxa de automação dos serviços na área, que está relacionado com o próximo. Risco de desaparecimento da profissão de 5 a 10 anos. Ok, bem importante mesmo. Nível de satisfação dos profissionais e nível de adoecimento. Perfeito. Parâmetros diferentes, são 3, 6, 7 parâmetros. Ok, todo mundo vai levantar informações dentro desses parâmetros para depois, então, fazer os cálculos e gráficos e consolidar, então, os resultados da pesquisa. Parabéns, muito bom, gostei bastante. Olá, pessoal! E aí, como é que vocês tabelaram os dados de vocês? Que gráficos vocês já fizeram? Deixa eu ver os cálculos de vocês. Vocês já conseguiram chegar a alguma conclusão, alguma tendência? Como é que está aí o trabalho com os dados de vocês? Eu vou circular nos grupos, atender as dúvidas individualmente e orientando vocês, porque essa parte é muito importante. Porque se vocês fizerem cálculos errados, vão chegar a conclusões equivocadas. Então é importante a gente ver como é que vocês estão utilizando aí a planilha Excel. Muito bem. Ok, todo mundo aí, né? Já fez os cálculos, já relacionou os dados, tabelas todas prontas, fórmulas todas já estratificadas aí dentro das planilhas de vocês. Alguns já construíram gráficos. Agora é chegada a hora de fazer análise de dados, né? Já é possível interpretar, então, os resultados dos cálculos e as tendências que os gráficos estão mostrando. Agora, quero lembrar vocês que é importante que vocês, nesses cálculos, também incorporem os cálculos de erros, de desvios, conforme vocês aprenderam aí na teoria da estatística. Isso porque vai dar o grau de confiabilidade da pesquisa de vocês. Tá certo? Não esqueçam de fazer isso. E os resultados já estão indicando profissões com boas perspectivas. E aí? Vou circular também nos grupos para poder a gente começar a ver aí como é que está essa parte da interpretação aí dos resultados. Vou orientando vocês até que vocês consigam chegar a um consenso, construir um parágrafo. Muito bem, todo mundo, né, fez o seu resumo aí de resultados. Já estão aí, teve grupos que fez mais de um parágrafo, não tem problema, até 2 tá bom. Agora vamos fazer o texto coletivo, ou seja, vamos fazer uma roda, abrir aqui a discussão para a gente conseguir produzir o ranking das melhores profissões e das piores profissões da sala de vocês. Teremos um resultado aí para a turma. Ok? Importante aí que esse texto coletivo esteja muito bem fundamentado. E aí, no texto, vocês vão chamando as tabelas e os gráficos que vocês construíram, de forma que o leitor possa conseguir compreender a fundamentação de vocês. Ok? Não esqueçam de citar os erros e os desvios envolvidos aí nos cálculos efetuados, até porque isso vai dar a confiabilidade da pesquisa de vocês. Tá bom? E ao final,
Não pode ficar de fora, claro, evidente, não podemos esquecer de citar as fontes bibliográficas. Por favor, citem todas as fontes. Ok, vou circulando, vou ajudando, tá? Vocês, né? Vamos discutindo, vai ser uma aula para a gente produzir esse texto. Legal, texto construído, a gente já conseguiu ver aí as melhores profissões, as piores profissões, né? Interessante, né? Algumas a gente já até esperava, né? A área de TI realmente está em voga aí. Algumas tradicionais como engenharia já não estão mais tão interessantes, né? Muita gente aí no mercado de trabalho fora, atuando em outras áreas, né? Ok, já dá para a gente pensar bastante coisa aí. O Brasil deixando de ser um país muito ligado à atuação na área industrial e caminhando aí para a área de serviços. Realmente, as profissões relacionadas a serviços, né? Estão sempre aí gerando oportunidade para os profissionais, enquanto que algumas que são mais específicas e que foram fortemente afetadas pela automação, né? Estão aí, infelizmente, em baixa. Isso pode ajudar vocês ano que vem, quando vocês forem escolher a área de atuação, onde vocês querem buscar aí fazer a faculdade de vocês. Legal, pessoal. Agora hoje a gente vai fazer o fechamento, tá, do nosso projeto. E aí, aquilo que eu havia dito a vocês, a gente vai se questionar. Os objetivos iniciais que a gente tinha foram alcançados? Em que intensidade? Foram alcançados totalmente, parcialmente? Não foram alcançados? Quais foram os pontos positivos desse trabalho? E que pontos vocês acham que merecem atenção e precisam ser otimizados? Quais as sugestões do grupo de vocês para os trabalhos futuros? Vamos lá. É importantíssima essa avaliação para que a gente cada vez mais aprimore o trabalho por projetos e o nosso próximo projeto seja melhor ainda do que esse. Mas eu estou bastante satisfeito com o resultado, percebi que todo mundo se envolveu, alguns tiveram mais dificuldade que outros, mas teve uma boa troca entre vocês. Achei que foi bastante produtivo. Parabéns, obrigado aí pela atenção de todos, pela dedicação de todos. E então, até a próxima aula. Um abraço a todos.